Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Confraria do Agro. Nosso convidado do encontro presencial do mês de abril foi o Olavo Tinoco. Tudo bem, Olavo? Tudo jóia, Gustavo, e você? Tudo jóia. Eu te conheço já há muitos anos, são quase 10 anos que a gente se conhece, mas ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar. Então, por favor, faça as honras. Bom, primeiro, obrigado por estar aqui. É uma honra poder participar, poder contribuir um pouquinho com a minha história. Nesse assunto que eu acho que hoje em dia tá bem quente, assim, tá bem em voga, que é sucessão familiar. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, sou mestre em economia e hoje em dia trabalho com consultoria. Mas consultoria focada em gestão, né? Só que antes de chegar aqui, e porque esse assunto me interessa, eu acho que vale a pena contar a história, porque é como esse assunto chegou para mim, né? Eu formei, fui trabalhar numa empresa de consultoria em gestão e governança, focado em produtores rurais de pequeno e médio porte, ou grande porte até um certo ponto. E lá foi onde o assunto, a primeira vez, me tocou, né? Que a gente falava muito de construção de legado, de preservação de patrimônio e quais ferramentas e como a gente fazia isso, né? E a sucessão familiar estava dentro desse escopo, né, que a gente trabalhava. Aí, depois de um tempo lá, eu fui para uma multinacional, trabalhar com grãos, originação de grãos, que eu queria essa experiência, né, em uma multinacional, em uma grande empresa, em aspecto internacional e como é que isso funcionava. Aí, depois disso, eu decidi voltar para casa e começar a trabalhar com a minha família. Acho que esse é um link importante porque você pulou um pedaço que é assim, como que o Olavo caiu dentro da agronomia, né? Porque até médico você já quis ser, né? Eu não, médico não. Na minha cabeça era médico. Não, era engenheiro, era administrador, engenheiro mecânico, né? Mas eu fui muito tempo focado em ser administrador dentro de casa. Mas é que eu sou filho de produtores, sou terceira geração de produtores. Se for puxar aí, acho que até a quarta geração tinha envolvimento com a agricultura. Mas eu cresci numa casa que meu pai é gestor de administração e minha mãe é economista. Então eu tinha que fazer uma faculdade de ponta de administração. Aí não quis fazer agronomia. Para quê? Para poder voltar para casa uma hora. Então todo o meu preparo dentro da faculdade e estava trabalhando fora para um dia voltar para casa. Foi isso que eu fiz. Só que aí quando eu fui para casa em 2018, e aí é interessante o termo, né? Eu fui para casa. Eu não fui trabalhar, eu não fui assumir uma posição X dentro da empresa da familiar. E aí eu fui para lá tentando fazer alguma coisa, mil e uma funções. E aí acho que foi quando começou os primeiros atritos, né, com o meu pai, num bom sentido, tá? Foi assim, pô, tentando fazer uma coisa, ele do jeito dele há muitos anos, e aí a gente começou as primeiras discussões, as primeiras A convivência entre diferentes gerações gera um atrito natural, né? as primeiras divergências começaram. E eu falei, pô, eu preciso me especializar, preciso fazer alguma coisa. Aí foi quando, em 2018, eu encontrei o programa da Nuffield, né, que é uma bolsa de estudos que se originou na Inglaterra, chegou no Brasil em 2015. E aí em 2018, eu prestei o programa da Nuffield e fui aprovado em 2019. Então, entre 2019 e 2020, até um pouquinho antes da pandemia, eu tive a oportunidade de viajar a mais de 10 países, visitar mais de 50 produtores, focado no tema de sucessão familiar e governança. A Nuffield, né, você pode escolher o tema que você pesquisa. E como eu tinha trabalhado com sucessão, estava vivendo a minha, nada mais justo que eu falar sobre esse tema. Então foi uma experiência muito rica. Cara, conversei com o mais variada escopo de pessoas, produtores que faturavam quase 500 milhões de dólares, até produtores que não faturavam um. Então foi bem interessante. E como eles conduziram essa questão de sucessão. No final, contando o fim já, o segredo não existe, as dores são as mesmas em todo o canto do mundo. O que muda muito é uma relação da cultura do país, né? Ou da cultura humana daquela região, uma cultura mais específica, e como eles resolvem isso. O plano de fundo, né? O plano de fundo. Isso que as dores são iguais, não muda. O pai que não entende o filho,
a filha que se acha injustiçada, o filho que está fora e ganhou mais dinheiro do que o irmão que ficou trabalhando junto com os pais. Não, não muda, não muda. É até legal porque na hora que a gente foi dar o nome pro encontro desse mês de abril e aí ficou, né, um desafio, sucessão familiar é um desafio global, porque a gente tem uma brincadeira que fala que só muda a coleira, o cachorro é sempre o mesmo, né? Você chega lá e a dificuldade do filho conversar com o pai, ou do pai ouvir o filho, ou até mesmo dele falar com o filho, né? Acho que um caso muito bom que você colocou ontem, peculiar, né, mas que ilustra essa diferença, é do caso dos produtores de lã e arroz, que um filho é piloto de avião, a outra é Comissário de bordo. comissária de bordo, e que estão lá. E aí os dois não querem assumir. Isso é na Austrália, né? Uma região bem seca da Austrália. Essa região, para você ter uma ideia, não existe... O título de terra não tem água. Então, por exemplo, você tem uma terra que necessariamente você não tem água para usar. Você não pode furar um poço de qualquer maneira. Alguns títulos, eles têm, sei lá, alguns metros cúbicos atrelados a esse título. Mas a maioria da água você não utiliza... você tem que comprar lá no mercado. E é muito interessante isso, porque ele faz a conta de quantos litros de água eu vou gastar para produzir tal cultura e se o preço da água no mercado está valendo a pena produzir essa cultura. Tá. Então é um negócio muito objetivo, muito específico. E muito fora da nossa realidade até, Exato. Né? E aí o cara, ele fez a sucessão dele. É uma família, a menor família que eu visitei, que era o pai e um funcionário só. A mãe fazia um pouco da contabilidade, mas era uma professora aposentada. E eles tinham uma relação muito, muito resolvida em relação ao processo, né? Cara, eles tinham um encontro trimestral para mostrar as contas para os filhos. Tinha um diário lá com todas as documentações necessárias. O contato do advogado, o contato do contador, contato do médico se precisar de alguma coisa, que cuidava deles. E pronto. Ponto. Se acontecer alguma catástrofe, está aqui. Vocês pegam esse diário e resolve a vida. Bola que segue. E daí, com realidades tão diferentes, e a sua própria realidade se relacionou com o que você estava vendo o tempo inteiro, né? Então, como foi ir quebrando os paradigmas ao longo dessa turnê mundial, né? E construindo realmente uma posição sólida do que você estava enxergando, do que você estava enfrentando, e quais seriam possíveis dobramentos que você poderia tomar naquele momento? Cara, teve 2 pontos aí, eu acho que teve durante a viagem. Acho que a adrenalina, eu falo da adrenalina mesmo, tipo, de sai de um lugar, pega o carro, vai pra outra fazenda e etc, pega o avião, vai pra outro país, aí... Tipo, Correria, né? A correria, eu ia só, digamos, bebendo aquela informação, aquilo só ia entrando dentro de mim. E aí depois, quando eu voltei meio abrupto por conta da pandemia, e aí acabei ficando um tempo isolado em casa, foi o tempo de, acho que, digerir tudo aquilo. E acho que até por isso que eu acabei demorando um pouco mais para escrever o relatório. Porque eu tava com uma sensação de casa de ferreiro espelho de pau, né? Eu tava falando sobre sucessão, não tinha, digamos, terminado a minha total. E aí eu falei, cara, como é que eu vou falar para as outras pessoas o que eu vivi, sendo que eu não tenho, digamos, lugar de fala e ainda não sabia realmente se existia uma resposta. Então esse período de gestão de informação foi bem importante. E aí eu tinha o costume muito de fazer anotações, fazer gravações eu estava dirigindo no carro, indo de um lugar para o outro sozinho, eu fazia gravações de áudio, tipo meio que um audiobook, um diário gravado. Aham. E aí eu fui escutando isso ao longo do tempo e aí fui interpretando, lembrando de casos particulares e para, digamos, tirar a contaminação do Olavo, né? Assim, tirar o que eu tinha, o que eu sentia do que eu... Separar o que é viés, o que é ruído. Exato. E construir uma teoria sólida. Construindo algo mais sólido. E aí foi quando eu saí da parte mais tributária e de leis, né? Que é aquilo que eu comentei ontem, para a parte de dinâmica familiar, que eu acho que ela sobrepõe as dificuldades, né? Que é o cerne da sucessão, né? No final, Isso. tributário, ou a questão da própria holding. Isso é uma parte da sucessão. E foi quando eu falei ontem, eu acho que é importante a gente... No Brasil, a gente confunde, às vezes, sucessão com profissionalização da empresa. O filho entra, ele já é, digamos, o sucessor, que não tem outra pessoa, ou já está estabelecido que vai ser ele, algo meio que natural desde criança, ou
o filho que se preparou, fez agronomia, fez veterinária, fez uma administração focada em agronegócio para assumir a operação da família. Essa parte de sucessão, digamos, de uma maneira, ela já está resolvida. Sim, já escolheu o sucessor. As peças já estão marcadas, né? Só que aí ele entra acelerado, com vontade de fazer, o manche no máximo, e o pai, cara, não. Assusta. E aí é ruim, porque às vezes o cara ele tem uma familiaridade com tecnologia, mas ele não tem experiência de como introduzir a tecnologia no negócio. E aí ele acaba queimando uma tecnologia que é boa, uma ferramenta que é boa, porque ele não sabe a hora de introduzir correto dentro da operação. E aí isso mancha o negócio, mancha ele, e aí acaba quebrando essa relação com o pai. O que eu acho que é interessante é, no plano de sucessão, você ir determinando períodos para cada coisa. Por exemplo, você vai entrar aqui, beleza, você fez faculdade fora, não sei se você quer vir direto, se você quer ter experiência de mercado, o que eu acho fundamental, porque você cria essa unidade de pessoa, né? Ela fica menos na sombra da figura do chefe. Diminui esse mimetismo, né? De copiar o que o sucedido fazia. O que não é legal, porque o sucessor também tem que estar alinhado assim. A características que a empresa familiar precisa naquele momento, alinhado com quem vai ser o sucessor. Se ele é um cara mais dinâmico, se ele é um cara mais agressivo em custos, se ele é um cara mais focado em números. Que é uma coisa que vai até contribuir para a companhia, né? Porque se você pega um cara que tem uma visão e uma gestão mais humanista, e ele é obrigado a ficar num foco, você não vai conseguir explorar isso nunca, porque ele está obrigado a ficar nesse perfil de cortar custos e tudo mais, também ele próprio, durante a gestão, vai ficar numa situação muito complicada. Né? Ele não vai desempenhar o máximo que ele consegue. Explorar todo o potencial que ele tem para entregar aquele resultado. Exato. Né? E aí, esse plano de sucessão eu acho que seria interessante construir. Mas o sucedido tem que estar comprado com a ideia de verdade. A próxima pergunta é justamente essa. Acho que a gente for se dividir tem 3 categorias possíveis, né, de sucedidos. Os que estão dispostos, ainda que não preparados, mas estão dispostos. O que deveriam fazer, mas se negam a fazer essa sucessão. Mas eu acho que o grande miolo é galera que um pouco quer, mas tem a reticência, tem essa questão de se sentir de escanteio, né? Até a gente estava falando, a questão de como parece que rola a maneira como a gente trata isso, tem áreas de rei morto, rei posto, né? De que alguém vai totalmente sair, o outro vai totalmente entrar, e aquele cara que às vezes trabalhou no negócio 40, 50 anos, vai ser imediatamente substituído, quando não é isso. E para essas pessoas que estão nesse miolo, de que não é nem o cara que se nega totalmente, nem o cara que está totalmente disposto a fazer a sucessão, ele é o mais difícil de trabalhar, é com ele que a gente efetivamente vai trabalhar a sucessão, né? Como que são os primeiros passos para organizar isso? Quais são as primeiras ferramentas? Se é um mediador, se é uma empresa focada em gestão, se é uma empresa que traga um mediador, se é um mediador conhecido, familiar ao rosto da família, né? A confiança da família. Tá. Quais são os primeiros passos que a gente tem que começar a traçar para converter esse cara que um pouco quer, mas um pouco também é reticente? Tá. Eu acho que existe... O Renato Bernhoft, que acho que é um dos primeiros caras que começou a trabalhar governança governança de empresas familiares no Brasil, tem um livro muito bom dele, que inclusive eu sempre recomendo, que é Cartas a um Jovem Herdeiro. Que aí ele faz um pouco do papel contrário, né? Do herdeiro, que ele chama de herdeiro, né, no caso, que é o sucessor, entender as dores e os medos desse sucedido. Então, eu acho que esse é um primeiro passo, que quem está sucedendo entender a dor desse cara que está com dificuldade de entregar. Por que ele está com dificuldade de largar o osso? Qual que é o medo dele? E aí o Renato também fala, o Renato Bernhoft, que esse cara que vai ser sucedido, ele precisa encontrar outra fonte de poder. Sim, ou ele vai para um sindicato, ou ele vai para uma associação de classe, ou ele vai ser presidente de um clube que ele gosta, ele vai ser presidente de alguma organização, ele vai partir para a parte de filantropia. Ele precisa ainda se sentir importante, mesmo que
na empresa ele tirou o cargo de diretor. Então, muitas vezes, o primeiro passo é fazer isso. Olha, vamos trabalhar para você que tem experiência, que tem muito mais contato que o cara que está entrando agora, você ir para uma associação dessa. Cara, isso vai ser importante para poder trazer informação para dentro do negócio, aumentar a oportunidade de negociação, a oportunidade de investimento, ver como é que está o mercado. Aí o cara falou, ele entende que agora ele vai dar um passo na carreira. Só que esse cara já é um cara que está disposto a passar o bastão. O cara que não está disposto a passar o bastão de maneira alguma, que é aquele cara que não vou entregar quando morrer, ou pior, aquele cara que fala que vai entregar, mas não entrega, que eu acho que esse é o pior caso, é o caso mais crítico. Aquele cara que fica falando para os outros que vai entregar, Fica lá. Mas fica lá. Porque intoxica até a cultura da empresa, né? Exato. Esse cara, eu acho que a situação é um pouco assim. Cara, todo mundo tem que enxergar a realidade que ele não vai entregar, que ele não vai mudar. E aí você faz o seguinte, como a gente prepara as pessoas ao redor para que quando ele falte... Não falte mais nada, né? Não falte mais, sim. Não tem um mínimo de segurança jurídica, tributária, financeira e uma pessoa meio que pronta para assumir esse lugar, digamos que observando dele de longe, ou observando numa lateral ali, em lateralidade, para poder assumir a posição desse cara. Que é uma coisa, eu acho que... Ou que essa posição, às vezes acontece isso, né? Faz uma movimentação de hierarquia dentro da empresa e a posição do cara some. Né? Divide-se. O cara que concentrava tudo, ele era o compras, ele era o RH, ele era o financeiro, ele era o diretor de operação. Acaba que quando ele vem a faltar, isso dissolve e faz uma divisão de pessoas... Mais racional, mais né? racional e menos engessada e centralizada. Isso. Mas você tocou num ponto que eu nunca tinha parado para pensar e eu acho que é um vocativo bom, assim. Na falta dessa figura central, né, que construiu, que hoje toca o negócio, eu falo até pelo meu caso, porque quando meu pai sofreu o acidente, em 2016, ele era a figura central da empresa, não havia sequer um processo de sucessão. Eu estava na faculdade, meu irmão na faculdade, e é uma coisa que a gente não pensa, né, de que não é às vezes necessariamente eu vou morrer e vai ter eles se viram, assim, eles vão dar como no português, né, vão dar os pulos de cada um. Mas que, às vezes, esse imbróglio de saúde atravanca outras coisas e que, se não tem preparo, é realmente muito difícil, né? Acho que Exato. Isso aí já é história para outro podcast. Mas o vocativo de que você fala, olha, vamos preparar esse ambiente aqui minimamente, porque não é só... O fim não precisa ser necessariamente sua morte para ser fonte de grandes problemas aqui dentro, né? E eu acho que isso eu vi muito fora do Brasil, diferente daqui. Assim, a partir do momento que o cara... tinha uma vida minimamente estabelecida, quero dizer, tipo, ou se o cara era casado, tinha 2 ou 3 filhos com idade abaixo de 10 anos, assim, ele já tinha isso, ele tinha um mínimo de preparo. Porque se a gente for a ver ao pé da risca, eu posso sair daqui, tropeçar, cair e morrer. Pra morrer basta estar vivo, né? Exato. Então, fora do Brasil, eles, assim, mesmo um cara muito jovem já tinha isso minimamente preparado. Das famílias que eu visitei, ele tinha o mínimo preparado, assim, ele já tinha um trust, ele já tinha uma holding, ele já tinha, assim, meio alinhado com alguém se ele faltasse, o que essa pessoa iria fazer. E no Brasil a gente não tem isso muitas vezes. E aí eu acho que essa ideia de que ter esse mínimo preparado facilita demais. E aí o mediador que você comentou anteriormente pode tocar nesse assunto de uma maneira menos pesada. Porque vai chegar um ponto na sucessão que é literalmente matar a pessoa e ver o que acontece se ela morrer durante a conversa, Sim. né? É um exercício hipotético, né? Mas que tipo precisa assim, ser feito. Precisa ser feito e, cara, quando você vier a faltar, 2 coisas certas na vida, né? Morte e imposto. Como é que quem a gente vai preparar para quando você vier a faltar? E aí, só assim, no Brasil eu acho que a gente usa o termo sucessão errado. Sucessão é essa substituição dessa pessoa. E substituição é pior ainda, né? O que você falou, rei posto, rei morto. E aí a gente coloca todo esse arcabouço de
governança, que é de profissionalização de empresa, construção de um conselho, de um mínimo conselho, ou de fóruns de discussão, tudo na palavra sucessão. E aí eu acho que às vezes a gente acaba confundindo, e eu acho que nesse ponto é o que é importante a gente ir construindo a maturidade de gestão da empresa para poder chegar num ponto que vai falar quem vai ser o sucessor desta pessoa. Eu acho que a gente começa um pouco, às vezes, de trás para frente. Entendeu? Uhum. Cara, e aí eu vejo isso no Brasil, fora do Brasil diferente. Que eles trabalham assim. Cara, entra na empresa familiar, veja se você gosta, ajuda a elevar o nível de maturidade de gestão aqui dentro, para daí a gente pensar quando você vai me substituir, quando vai substituir, que aí entra nessa questão do plano de sucessão, que aí o cara vai passando as responsabilidades aos poucos, até o ponto de, não, beleza. É uma coisa que faz parte até quando eu converso com o pessoal, que a gente vê, é que quando o sucedido vem para a empresa, para começar esses primeiros passos, de começar a tentar absorver as primeiras responsabilidades e construir essa relação. Porque é também necessário uma relação de confiança, né? Porque é diferente uma relação de confiança de pai e filho, em que ele fala, você vai ser meu sucessor, para aquele pai e filho que durante a dinâmica profissional não são ou não deveriam estar nos cargos de pai e filho, para estarem nos cargos profissionais de sucessor e sucedido. E a pessoa chega com muita ânsia e começa a mexer em gaveta que não deveria. E aí uma das opiniões que eu tenho, gostaria de saber o que você acha disso, é que um bom conselho para o sucedido que está chegando lá não vai mexer nas gavetas do teu pai. Arruma teu pai, teu avô, deixa as coisas dele lá. O que ele está fazendo, vai lá. Mas existem oportunidades e que você pode fazer desde o começo. Não é só criar um novo departamento, mas ver oportunidades que a empresa tem, já começa por aquele estudo de caso, isso aqui vale a pena, isso aqui não vai. Se é uma coisa que não vai ter tanto interesse do sucedido em tomar conta daquilo, é um primeiro lugar para você adquirir aquela responsabilidade, entregar um resultado num ambiente controlado e ir começando a construir essa nova relação de confiança que precisa existir. Exato. E muitas vezes o cara, não, meu pai não está fazendo isso bem, eu vou tentar pegar aqui, meu pai gosta de pilotar o trator, mas o trator está sem piloto automático, vou lá na John Deere comprar um RTK, uma antena, e agora vai pilotar sozinho. É meio pôr a carroça na frente dos bois, né? Eu acho que, vamos fazer uma suposição aqui. O sucedido entrou no negócio, vamos abster a preparação dele e depois a gente conversa disso. O sucedido entrou no negócio, ele está lá trabalhando, começou a trabalhar. O que seriam pontos que eu acho que são importantes para que ele faça para começar o negócio? Cara, primeira coisa, observa. Fica igual se estivesse olhando um aquário ali. Tipo. Você não precisa desesperadamente sair trabalhando, roda com o sucedido por um tempo, absorve, vira uma esponjinha no começo. E aí depois tem um ponto que uma vez eu conversando com um consultor muito antigo, um consultor técnico de pecuária, ele fala do pé de amora, né? Se você chegar numa fazenda e tá tudo errado, tudo. Cara, a soja está plantada no lugar errado, ou foi plantada fora da janela de plantio, não tem uma cerca em pé direito, a sede está bagunçada, tá tudo errado. Mas você vai olhar e achou um pé de amora bonito. Primeira coisa que você vai falar, olha que pé de amora bonito, tá bem cuidado. Então, primeiro elogia antes de sair criticando. Sim. Eu sei que a ânsia de arrumar as coisas e, digamos, conseguir a aprovação do patriarca, da matriarca, de quem está no comando, de olha, você é uma boa pessoa, às vezes na empresa familiar, você é um bom menino. Que é importante, né? Que é importante, você acaba tentando arrumar dores que são antigas e que o cara não está pronto para resolver. E aí, nesse momento que você vai com a boa intenção de resolver um pepino para mostrar que você é bom, você cutuca numa você gaveta. Cutuca 11, mexe na gaveta do velho, da velha. Você cutuca uma gaveta que não era pra você ter cutucado aquela hora. E aí você cria um conflito que não é legal. Você tem que entender que a pessoa que tá ali, ela tá ali provavelmente há mais de 20 anos comandando. De corpo e alma, né? De corpo e alma. E
de certa maneira, tá? Se tem algo para suceder, é que ela teve êxito na E operação. quando você critica um negócio que tá errado, você tá até criticando ela de certa forma, né? Não, no Brasil você está literalmente criticando a pessoa. Exatamente. Isso é complicado. E eu acho que fora do Brasil isso é um pouco menos. Assim, assim, você deixou aquele copo fora do lugar. Ah, esse copo tá errado. O copo tá errado. A sua ação de deixar o copo ali foi errada. Não que você é errado. E a pessoa se sente reduzida, né? Isso. Diminuída. E aí, a cultura latina, tá? Vou supor assim, sul-americana, brasileira, tem um pouco disso. De mais um pouco de emoção nas coisas. O que não tá errado, não tem certo e errado. É só a gente ver a realidade, é só a gente entender como as coisas funcionam aqui e querer fazer. As regras do jogo, nesse aspecto, eu acho que estão sempre muito bem definidas, né? Porque você não é um alienígena no Brasil. Você sabe bem como é que isso funciona do ponto de vista do que você pode mexer, do que você não pode. Essa capacidade de entender não é para surpreender ninguém, né? Mas e também a gente tem que levar em conta, por outro lado, que tem aspectos de quem tá vendo de fora não consegue entender daquela relação, né? Às vezes, poxa, aquele senhor é o super-herói do sucessor, ou aquela mãe, o super-herói, a super-heroína, né, dos sucessores, e o ímpeto muitas vezes eu vejo isso, o ímpeto de querer surpreender, de querer, sabe, escutar você é um bom menino, você é uma boa garota, faz o pessoal se afobar nesse aspecto, e porque a gente sabe que não pode falar do copo é falar da pessoa, mas daí, né, naquele calor do momento, fala do copo e tá falando da pessoa, né? Então, e acaba criando dificuldade, até fonte de dificuldades na sucessão, né? Que depois vão ter que ser resolvidas. Precisa até de terapia. Tem gente até que tem que recorrer a espécies de terapia na sucessão, né? A terapia ela é fundamental e a terapia ou o mediador, tá? Essas conversas são fundamentais para poder assim ver os problemas com um terceiro olho, né? Uma terceira opção. Mas a gente precisa até terapia. Tem gente que precisa até recorrer a uma terapia, né? A terapia individual, às vezes, ela é muito útil, tá? Para você até fazer esse exercício com uma pessoa que é neutra, de se colocar na posição do outro, né? Tanto o sucessor se colocar na posição do sucedido, para entender essa ânsia de aprovação, essa ânsia de querer demonstrar serviço, essa ânsia de, tipo, de criar a própria independência. Às vezes, tipo, de não se achar reconhecido, valorizado. De não se achar não reconhecido. A palavra me fugiu da memória. Digno. Tá. De se achar digno de estar nessa posição. Tipo, cara, será que eu mereço isso mesmo? Será que eu sou uma pessoa que mereço essa posição? Essa chance de ter essa responsabilidade? Sim. E aí o sucessor entender isso, né? E o sucedido também entender o ponto do tipo do cara, esse menino tá muito jovem, ele precisa vir, eu realmente tenho que entregar, e o sucessor também entender o medo do cara que tá passando o bastão, fazer essa ponte, né, entre os dois. Eu acho que a terapia ajuda nisso. E aí o mediador, ele é um cara que vai conversar com as pessoas individualmente, geralmente, né? Ele vai falar com todos os membros da família, e isso é importante. Se tiver adjacentes ali, um cunhado, uma cunhada, um irmão, uma irmã que não estão no negócio, todo mundo tem que participar, tem que fazer parte dessas conversas individuais, porque eles, quer queira ou quer não, eles influenciam dentro do negócio familiar, ainda mais no agro, que é um negócio ainda às vezes tudo muito junto, né? Então, eu acho que esse mediador, muitas vezes, ele facilita até para tirar esse movimento da inércia de tipo, beleza, acho que está na hora da gente começar a criar um passo de sucessão ou profissionalizar essa gestão, ou preparar pelo menos minimamente algo para quando alguém vier a faltar. Eu acho que uma coisa que me passa da vantagem de você ter um mediador, um ambiente mediado, às vezes não é nem o mediador, né, mas aquela oportunidade é que, como você falou que o ambiente é familiar, é muito junto, tem sempre uma rusga ali fingindo que não está lá, sabe? E nessas oportunidades, toda a cadeia, né, precisa de largar a mão de fingir que aquele bode não está na sala e pôr o dedo na ferida, lavar a roupa suja que tem que ser lavada ali, naquele ambiente.
E é muito bom quando o sucessor e o sucedido entendem que depois que lavou-se a roupa tá lavada, deixa ela secar no varal, e daí você volta para buscar quando tiver sequinho, tá tudo bem. Mas muitas vezes é difícil, né? Aquilo toca aquela conversa profissional ruim, acaba abalando o seu emocional. E acho que queria que você falasse um pouco precisa partir a mentalidade de que precisa fazer força para deixar a roupa secar no varal e fazer ficar tudo bem, que aquela conversa acabou e depois voltamos para os nossos papéis convencionais de bem. A iniciativa e o esforço nessa ocasião em que não é tão fácil precisa vir do sucessor, né? É ele que precisa estar ali brigando com a mãe, com o pai, com o avô para sinalizar tá tudo bem, não tem porquê. Falamos, resolvemos, vamos fazer as pazes de novo ali, né? Lavamos a alma, vamos seguir naquilo ali. As gerações mais antigas, às vezes, ela tem um pouco mais de dificuldade eu falo dessa troca de chapéu, né? Qual chapéu você está usando? O chapéu de filho, o chapéu de profissional, o chapéu de gerente da fazenda, o chapéu de um consultor, que é, no caso, um cara que trabalha fora, que é da família, que trabalha fora e está ali vindo dar a opinião dele ou a contribuição dele. A contribuição dele. Aí eu acho que nisso, voltando para o mediador facilita essa colocação de chapéu. Eles têm um mediador na sala, as pessoas já se portam de uma maneira diferente do que num ambiente puramente familiar. Assim, porque eu acredito que é muito difícil você conduzir uma conversa profissional só com membros da família durante um período maior que 1 hora. Sim. Ainda mais se for uma discussão de um assunto delicado. Alguém ali vai, 1 hora, vai misturar e vai trazer um assunto de família que não é assunto profissional. Não é conveniente, né? E aí o negócio da gringola e a reunião não acaba sendo efetiva. Sim. E vira só uma lavação de roupa suja, que aí eu acho que é o que você falou. Lavou a roupa, respira, seca essa roupa, começa do zero, não tem problema não, gente, é assim mesmo. E aí vai... Mas não deixar, essa roupa tá lavada, né? Essa roupa tá lavada. Acabou. Ou outra hora a gente toca nela, entendeu? Não lavou tudo completamente, mas outra hora a gente toca nela, que não é agora. A hora... Pelo menos diminuiu a pressão, né? Isso. E agora dá pra seguir. Exato, exatamente. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre falo, vai competir a você, sucessor, você vai voltar pro normal, muito provavelmente, né? Mais rápido que o seu sucedido. Faça esse esforço, tenha paciência de saber que você vai sair da sala, às vezes, você vê o sucessor meio estranho ainda, meio no canto dele, você precisa ter lá a humildade de ir lá, mexer, mostrar que o ambiente é amistoso de novo, para a vida continuar se seguindo e tudo que vocês decidiram na reunião depois poder frutificar, né? Porque a reunião tem que frutificar, tem que trazer resoluções, mas depois, uma coisa que a gente acaba não falando tanto, mas é tão importante quanto essas reuniões de delineamento do que está fazendo, é depois o plano de execução, né? Que tá sem o mediador, porque o mediador também tem outras coisas para mediar, outros trabalhos para fazer, e que se você não tiver cuidado... E a família tem que criar maturidade para poder fazer isso sozinha. É a hora que a família cria maturidade, né? Acho que uma coisa é quando você está lá com o mediador, que é o técnico dentro do vestiário, programando o jogo. Depois você sai do vestiário ali, né, da sala de reunião e vai pro jogo, de fato, e as coisas precisam acontecer como você programou ali com o técnico. Exatamente. Eu acho que fazendo uma ponte lá por exemplo, na França, que eu vi bastante isso, a discussão lá era muito mais assim, na sucessão em si mesmo. Quem vai assumir, porque lá toda a propriedade que eu fui, propriedade rural mesmo, era um cara que tocava a operação, muito mão na massa mesmo, e assim, como é que o filho ia substituir? Porque quando o filho substituísse, muitas vezes a propriedade não tinha um tamanho suficiente para poder dar renda para 3 ou 4 núcleos familiares, né? Então alguém ia ter que sair, alguém ia ter que literalmente aposentar. Então é realmente essa aposentadoria da pessoa. Então na Europa eu via muito mais a sucessão como a aposentadoria do sucedido, desculpa. Esse cara ele vai aposentar como? Entendeu? Tipo, ele vai ganhar uma casa da fazenda e vai morar no Caribe,
ou ele vai pra vila, que é próxima da fazenda, ou ele vai construir uma casa no canto da fazenda e vai ficar ali pro resto da vida dele, a fazenda vai bancar ele com alguma coisa, ou ele fez uma previdência privada e esse dinheiro que ele guardou ao longo da vida que vai cuidar dele, porque o filho, cara, pegou a fazenda na mão, o filho que se vire. E eu acho que essa diferença nossa é na sucessão, porque a gente tem muito mais meandros, né? Porque a gente, como não está na mão na massa, por isso que eu quis trazer essa questão da França aí, como a gente não tem a mão na massa, e se esse sucedido tem cabeça, tem uma cabeça funcionante e o corpo vai dificultando, ele pode ficar da caminhonete dando ordem. De dentro da caminhonete, de dentro do escritório. Tem vários aí com 90 anos, né? Andando, o cara andando, ele não precisa se preocupar em ter que ajudar Carregar uma vaca a parir. Uma vaca a parir, carregar um saco de ração. Ele não precisa fazer, ele nunca precisou fazer isso. Exato. Então aí tem essa diferença muito grande. E aí isso acaba facilitando lá fora, às vezes, a sucessão, tá? E aí a discussão é mais simples em certos pontos. Porque aqui no Brasil tem que ter uma autoridade de gestão, de ferramentas de administração, estratégia, de controle, para poder garantir esse segmento, né? Porque às vezes, quando esse mediador sai, o negócio desmorona. Era ele que estava sustentando, não era a maturidade da família em conversar sobre o assunto. Não é. São N desafios, né? Por mais que a gente fale. E tem agravantes e atenuantes em todos os casos, né? Mas acho que uma diferença muito grande que a gente conversou entre ontem e hoje dessa questão toda é como, por mais que o processo de sucessão, a dinâmica familiar da sucessão seja a mesma, o Brasil tem peculiaridades. O Brasil, a América do Sul e um pouco da América do Norte, quando são grandes propriedades que têm muitos funcionários, áreas de empresa de muitos colaboradores, e essa falta de necessidade, essa diferença no sentimento de finitude do sucessor, e que parece que ele pode ficar lá por muito mais tempo, o que deveria ser um agente facilitador, né? Porque daí o sucedido pode contar com a ajuda desse sucedido por mais tempo, para orientação, para a empresa continuar, para essa passada de bastão ser mais suave, não ser um tranco tão forte. Na realidade, acaba sendo um agravante aqui, uma dificuldade que todas as vezes que a gente vai falar de sucessão, a gente traz, normalmente, né, os casos mais documentados e mais discutidos, são aqueles que o cara tá lá com 80, 90, 70 anos, não quer sair, quer continuar ali tocando tudo a mão de ferro, se sente muito disposto e muito disponível ainda, quanto na Europa e em esses países menores, o cansaço físico é um sinalizador para ele, conta para ele todos os dias, né? Que vai acabar e ele vai ter que passar esse bastão. E tem um outro ponto lá legal, que isso eu ouvi muito, provavelmente na Holanda e na Alemanha, por exemplo. Que um outro ponto de discussão é como o preço da terra lá ele é praticamente inviável de se comprar. Eu me lembro assim que no sul da Bavária não, no sul da Alemanha, que é a Bavária, um hectare custa mais ou menos 200 mil euros. Então é muito dinheiro e para você comprar um pedaço de terra é praticamente inviável, né? Então a discussão lá é assim: vai ter alguém que vai assumir a fazenda? Vai. E geralmente essa fazenda não dá para dois assumirem. São raros os casos. Ou se assume, vai ter um terceiro irmão, alguma coisa assim. Mas não é esse o ponto. O ponto é, como esse irmão, esse membro da família, que não vai assumir, que vai seguir uma carreira diferente, vai para a cidade ser médico, advogado, ou vai querer empreender, por exemplo, como essa pessoa que não vai receber esse patrimônio gigantesco de terra, né? Mas que é aquela coisa do produtor rural, né? Ele é sempre rico em patrimônio e pobre em caixa, né? Como é que esse cara que ele tá recebendo um baita de um patrimônio, como é que você vai pegar esse cara que não vai estar recebendo e ele vai ficar satisfeito com a sucessão? O pai vai dar uma casa para ele na cidade? O pai vai pagar a faculdade para ele integral? O pai vai dar uma grana para ele? Assim, ó, eu vou te dar X mil euros por ano durante um tempo até tipo você se acertar. Porque é isso que eu posso dar. Às vezes o cara tá meio quebrado, tá meio em dívida ali, cara. Na verdade é só o filho estar disposto a assumir a dívida e continuar, e o outro fala, não, beleza. Eu me vejo livre da dívida e fica aí. Eu vou aqui, vou cuidar do seu pai, etc. Eu conheci um cara desse, que era da Irlanda do Norte,
que ele trabalhava como gestor de fazendas de um fundo, e aí ele se viu obrigado e falou, cara, essa fazenda tá na minha família há 10 gerações, eu preciso voltar porque o meu pai e meu tio não estão dando conta. Eles deveriam ter separado lá atrás, mas não separaram. Estão com uma dívida monstruosa. Eu lembro que ele comentou um pouco que a média da dívida... Eles contavam a dívida por vaca, eu acho, na época, assim. Quanto de dívida a fazenda tem e o número de vacas que ela ordenha. Era, acho que mais que o dobro da média. Vamos supor, se era 25 mil libras por vaca que o cara tinha de dívida, ele estava com quase 60, algo assim. Ele falou, preciso voltar aqui para organizar esse negócio, senão a gente vai perder essa fazenda. De 10 gerações, né? De 10 gerações da família. E aí, tipo assim, ficou meio acordado que, cara, se você conseguir resolver... É teu. É teu, entendeu? A irmã, os primos, cara... Era um pesadelo você pensar, né? Que cada vaca lá tinha muito mais dívida do que ela podia aguentar. Exato. Aí você fala, poxa... Era um indicador interessante esse, era a dívida por vaca que eles tinham na fazenda. E aí, o cara foi lá, tava arrumando as coisas, com o intuito de ficar com o patrimônio. E aí depois, a ideia era que depois que ele conseguisse arrumar, ele ia, assim, ajudar os membros, tipo assim, ele ia cuidar do pai e do tio. Tá. Assim, cuidar deles até o fim da vida. A velhice, né? Até a velhice era o plano dele, entendeu? Então tava acordado ali. E aí eu acho que isso é uma sucessão, só sucessão. A gente no Brasil raramente tem algo desse tipo. Que as coisas estão... Às vezes não é nem organizadas, mas claras, né? De saber o que é a dívida, o que é a estrutura da empresa, tudo Exato. Começa de uma base muito grande até para permitir... Que eu acho que é isso que você comentou, né? A gente é um país de agricultura pujante, assim, relativamente novo, né? O Brasil em 60, 70 importava comida. Hoje é um dos maiores exportadores do mundo, se não o maior exportador do mundo. Só o estado do Mato Grosso hoje é o terceiro maior produtor de soja. Só o estado do Mato Grosso. É muito relevante, né? Então, sim, a gente saiu de uma posição muito deficitária de produção de comida, de uma agricultura sim, com baixa tecnologia, para ser um país que exporta tecnologia, é uma referência do mundo. Então, a gente tem muito esse perfil de fazenda-empresa, que é diferente dessa fazenda um pouco mais bucólica, que a gente vê em filme, o cara que acorda de manhã cedo, tem o celeirinho vermelho, a gente não tem tanto isso, é essa mistura entre fazenda e empresa, adicionado a um regime tributário confuso, que é o regime de caixa na pessoa física. E aí isso também traz muita informalidade para o negócio. Que é um assunto que acho que não vale muito a pena a gente entrar, mas é um ponto, né, que muitas vezes favorece a informalidade. Porque as contas da pessoa, da casa dela, se misturam muito com as contas da empresa, né? E o cara gasta tudo no mesmo cartão, etc. E aí acaba complicando. Não, muito bom. Eu acho que é uma coisa muito doida, né? A gente tem muito pano para puxar, assim... Esse assunto vai saindo de muita coisa, mas definitivamente uma diferença é... O fato da gente ser novo não expôs tanto a gente a tanto processo de sucessão. Dificuldade. Então, assim, muitas vezes aqui o pessoal no Mato Grosso tá fazendo o primeiro processo de sucessão agora, depois de 30 anos, que a família pegou aquela terra e foram os primeiros a estarem ali, enquanto que na Europa já foram pelo menos 10 processos de sucessão e o vô passou para o pai, que vai passar para ele provavelmente, e o desejo dele é passar para os filhos, mas aquilo está mais, talvez, incrustado nele, assim, né, o processo de sucessão, como ele está aberto ao processo, que às vezes pro ego é um grande desafio, né, de uma pessoa que se sente muito poderosa ali naquela posição, muito satisfeito nesse aspecto realizado, né, de exercer, ter autonomia para colocar no chão as ideias que ele teve e tudo mais. Exato. E tipo assim, regiões mais antigas como a Europa, e até um pouco dos Estados Unidos, porque eles colonizaram o país de uma maneira mais acelerada que o Brasil, né? O bisavô, o tataravô já passou pro bisavô, que passou pro avô, que passou pro pai, e o pai vai passar para ele. Então, a sucessão ela já está um pouco mais, assim, estabelecida na cultura, porque isso um momento vai acontecer. Uhum. Agora no Brasil,
na Austrália. Na Austrália é um país mais novo. Só que eu vi um pouco menos, acho que por conta da cultura, da influência britânica que eles têm nele, da anglo-saxã, é um pouco mais forte. Agora no Brasil, você pega principalmente a região do Centro-Oeste, algumas regiões do estado de São Paulo, norte do Paraná, que foram colonizadas, cara, da década de 70 pra cá. O cara chegou lá, ele tinha... Era mato, era literalmente mato. É. Ele criou tudo. Eu escutei histórias, umas vezes o cara que era um caminhoneiro, foi pro Mato Grosso, não tinha frete pra voltar, não tinha dinheiro pra voltar pro Rio Grande do Sul, pro estado, foi vender o caminhão lá, comprou um pedaço de terra e começou a produzir, e hoje o cara planta 10, 15 mil hectares. É muito diferente, né? É muito diferente, assim, aí ele não teve sucessão. E esse cara sofreu muito pra estar lá. E aí um pouco da nossa pessoal da nossa idade, né, de 22 a 30 anos aí, pegaram essa época punjante do agro, essa época que o agro só subiu, que o agro só... que o agronegócio só deu certo. Essa geração um pouco mais velha, que desbravou o cerrado, etc., o cara, ele teve ano que ele teve prejuízo. De que o custo de produção foi maior do que o preço, Que ele vendeu depois que o preço ele vendeu. O final. Isso pra gente, muitas vezes, é inconcebível. Então o cara teve dificuldades que a gente nunca imagina que vai passar. Esse cara, ele começou lá, ele tinha 2 ou 3 variedades de soja, colhia soja numa maquininha, em uma máquina, que era aberta, não tinha cabine fechada. Sem horário, né? Sem horário. Depois que ele colhia, ele não sabia como é que ele ia escoar aquela soja de lá, porque às vezes ele tinha que ensacar a soja, colocar numa balsa para levar, e hoje a colhedeira colhe sozinha. A colhedeira colhe sozinha, a própria colhedora avisa o bazuca que tem que chegar lá perto, o silo tá na mão, de alguma forma ou de outra. Exato. Ainda que não seja ideal, dá para ele sonhar para daqui 2, 3 anos. Exato, tem o Big Bag lá, tem tecnologias que auxiliam, assim. E a gente sempre cai num vocativo emocional, né? Assim, poxa, a questão é, o cara vê que o sucessor não passou por tanta dificuldade e ele teme, até pelo próprio bem do sucessor, né? De que, será que ele vai ser, se eu deixar isso na mão dele, ele vai ser capaz, numa eventual dificuldade, ainda mais num país que eu criei, que passou um bom ciclo do agro. Tudo bem, mas outras instabilidades no Brasil, aqui a gente come no café da manhã, né? Eu acho que é uma frase uma frase que eu acho que é do Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto. Exatamente. Então, é complicado a gente... no Brasil a gente tem uma insegurança jurídica, histórica, que às vezes acaba dificultando esse ponto, né? Será que esse cara vai estar pronto para quando vier a próxima crise? Quando vier... Meus pais sempre falam muito da época da hiperinflação, antes do Plano Real. Uhum. Que era uma época muito difícil e como é que a gente passou por isso, etc. Cara, a gente não tem ideia o que é um período de hiperinflação. Tipo, hoje a gente vê aí Argentina e Venezuela passando, Turquia. Cara, a gente não tem ideia do que é. Então, às vezes os caras falam, cara, tem uma situação que você não entra no modo de prosperidade, você entra no modo de sobrevivência. E aí eu acho que as ferramentas de gestão, de você criar uma estratégia boa, definir diretrizes, boas metas, com bons indicadores e acompanhar esses indicadores, tanto em qualquer área, tá? Financeira, administrativa, operacional da fazenda, facilitam passar por esses períodos mais turbulentos que você recebe fatores não controláveis de fora. Porque vai ser tudo posto à prova, né? Tanto as ferramentas de gestão que você colocou, mas até o próprio estado emocional de quem está lá na frente. E uma outra coisa que a gente vê no Brasil muito, às vezes o sucedido coloca alguém da família que não está preparado numa posição de destaque, porque ele é simplesmente da família. Sim. E aí, numa situação de crise, nota-se que essa pessoa não preparada num lugar errado faz o negócio sofrer. Faz a crise multiplicar lá dentro, né? E isso eu não vi fora do Brasil. Tá? Essa coisa de colocar a pessoa dentro do negócio... Sem ter quase competências mínimas. Só porque ela é da família, não via. Lá fora, eu vi assim, que uma das clarezas que eu tive lá é assim...
A realidade ela tem que ser vista nua e crua. Você não pode... É a verdade nua e crua, sinceramente. Tipo assim, se a pessoa está preparada para estar no lugar onde ela está? Não, não está. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou preparar essa pessoa ou vou achar um substituto? Não haverá tartaruga em cima do poste, né? Não. E não conte com o ovo na cloaca da galinha. Assim, não pode contar com isso. Porque, essa pessoa vai ficar boa. Cara, no fundo, você sabe se... Enquanto ela vai ficando boa, é às custas da sanidade da empresa. fiscal da empresa. E né? é o outro ponto. Cara, esse cara vai largar o osso? Ele vai ou não vai? Ele não vai. Então, aceita isso e toma uma decisão de, tipo... vou ficar no negócio, vou sair, vou me preparar para estar nesse negócio de outra maneira. Isso aí você tem que decidir, entendeu? Lá fora eu via muito essa realidade. Assim, cara, é meu pai que manda, então ele que manda. Se ele quiser que eu fique, eu tenho que dar, graças a Deus, essa oportunidade. Olha, realmente não me entendi com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com o meu tio que está comandando, eu vou fazer outra coisa. Eu visitei uma fazenda, um dos maiores grupos da Austrália que eu visitei, era uma família que tinha produção de batata, cebola e legumes em geral. Então eles tinham uma fábrica, eles plantavam, compravam de terceiros, tinha uma fábrica de processamento. Tá. Um packing house, né? Não, só processava também, de fazer pré-cozidos, de fazer cebola descascada. Uma agroindústria. Uma agroindústria mesmo. E vendia isso muito para a indústria alimentícia e para hotel, por exemplo, pasta de cebola para dar gosto para a indústria de alimentos, esse tipo de coisa. Eles faziam, tinha essa agregação de valor alta. E também tinha uma transportadora que começou transportando madeira, que foi de onde eles vieram, e aí depois começou a transportar batata e cebola para terceiros, e aí depois que eles começaram a produzir por conta própria, e aí depois disso tudo entrou o gado. Eles tinham uma negócio, história relevante. Né? E assim, era mais de 300 caminhões, era um grupo de faturamento alto, quase. E aí eram 2 irmãos que começaram, tá? E aí um irmão não teve filhos e o outro teve 4. Aí esse tio faleceu e aí eram 4 meninas, 4 mulheres. As 4, perdão, eram 3 mulheres e um homem. Tá? O homem não conseguiu ficar no negócio. Olha. E aí ele saiu. E aí o que aconteceu? Quando a saída dele, ele recebeu um patrimônio. Ele recebeu a parte dele em terras. Que aí o grupo continua arrendando dele. E ele fica lá. E ele recebe uma renda e ele está totalmente fora do negócio. E aí trabalham as 3 mulheres com os 3 maridos. Que eu achei bem legal. E um ponto que as 3 mulheres tiveram muito pragmáticas, que foi assim, o que meu marido faz bem? Assim, um cara, ele é bom vendedor. Tá vendendo. Ele tá vendendo. E assim, ele tem umas ideias meio malucas, assim, do tipo, cara, vamos fazer o escritório da transportadora como uma cabine de caminhão. E aí você chega lá, tem um caminhão gigante, que é o escritório da empresa. Puxa. E aí o outro cara, ele é um cara mais rusticão, ele é o pecuarista da fazenda. Assim, ele toma conta do gado, toma conta da operação de agricultura mesmo. É um cara que gosta de montar um trator e plantar, e colher feno, e plantar batata, e plantar cebola. Ele é muito disso. Assim, ele não fica cuidando muito de número. E aí a esposa desse cara acaba apoiando ele muito nessa parte administrativa da coisa. E aí o outro cara é um cara muito financeiro. Então ele cuida da parte de finanças, etc. Muito tipo de... Ele tem muito um perfil mesmo de CFO ali, de ser o banco interno da empresa. E as mulheres com essa questão da sabedoria feminina, de fazer as coisas meio pelos bastidores, de organizar, de fazer as coisas fluírem sem ser o centro do palco, elas souberam muito dar essa luz para os maridos, para tipo, ele ter o lugar dele de destaque, que o outro cunhado não incomode, né? Porque cunhado incomodando cunhado é um ponto muito delicado de criar. E elas vão ali nesse suporte, cada uma também com as suas melhores habilidades habilidades exploradas, isso. né? E um fato curioso,
essa moça que eu conheci mais, que era esposa do marido pecuarista, ela é professora de jardim de infância. Ela foi 12 anos professora de jardim de infância até entrar no negócio. E aí me deu um ponto tipo, cara, colocou uma pulga atrás da orelha. Será que realmente a gente precisa... Se eu tenho a fazenda, fazer agronomia, se eu tenho boi, fazer veterinária... Será que não é legal você fazer algo que você goste? Para depois você vir trabalhar na fazenda da família? Porque as ferramentas de gestão você aprende e assim, você pode usar um termo legal, pivotar a sua carreira de uma maneira que, cara, eu vou aprender outra coisa agora. Informação tem um monte no mundo. Aprenda tudo que puder e use o necessário, né? Mas enquanto isso se construa, explore seu autoconhecimento. E aí, o que você via nela, assim, por ter lidado tanto tempo com criança, né? Essa paciência de ensinar, essa paciência, esse cuidado de educar as pessoas. Então, ela era muito boa, tanto na parte, tipo, de organização de papel, etc, lá, mas também de treinar a equipe, de cuidar das pessoas, tipo, de saber fazer essa mediação. E, pô, vou trazer novos negócios. Ela sabia, pô, isso eu preciso falar com meu cunhado, isso eu preciso falar com a minha irmã. Assim, ela era essa parte de... Ela fazia o lobby interno, né? Todo o lobby interno. E, cara, eu falei, pô, uma professora de jardim de infância fazia isso muito bem com as crianças ali. Então, colocou essa pulga atrás da orelha. Cara, será que é só a pessoa que foi preparada nos moldes que a gente acha que é o tradicional, é a pessoa certa para suceder? Então, ficou esse ponto de questionamento para mim. Muito legal, uma das coisas que a gente falou. Se a gente não explora esse perfil único de cada pessoa dentro ali do processo de sucessão, a gente fica só criando um papagaio de pirata que só fala o que o pai falava, faz o que o pai fazia, que o sucedido fazia. E às vezes isso enfim, é por aí que o negócio familiar que está ali e é importante degringola, porque não soube explorar a personalidade, as especificidades... E o talento de cada um. A gente tem o ponto, né? Que como o cara começou pequeno no Brasil, geralmente ele começou pequeno e foi crescendo, ele fazia tudo, né? Ele era tudo. Só que hoje, com essas fazendas e empresas que a gente tem, negócios maiores, existe espaço para cada um florescer nas habilidades que ele tem. E até o negócio familiar ser melhor atendido, né? Porque tem tanta coisa para fazer que uma pessoa só não vai conseguir se pôr a par de todas as coisas. Não vai. Você vai delegando peças importantes, explorando o que ela sabe fazer. Poxa, a menina ali fez agronomia, mas é boa com o número, hein? Põe ela ali no financeiro. Ou o menino ali, ó, fez, sei lá, veterinária, mas ele vende, sei lá, um coproduto que a gente faz. Explora isso e frutifica. E às vezes até você tem que trazer... Tem um caso familiar de um grupo sucroenergético, que ele foi alocando as pessoas da família, mas não havia, naquele momento do processo de sucessão, alguém para cumprir o papel, é um grupo grande já, e não tinha alguém para cumprir o papel de CEO. Trouxeram um CEO de mercado, e o CEO está acima de pessoas da família, e o negócio tem ido muito bem, obrigado. Vamos ver se da geração que vem, que está chegando ali, se vai ter alguém para ser CEO. Mas... fora dessa rotina, lá dentro do conselho, todo mundo tem seu papel também para organizar o negócio. E fica até muito bem equilibrado. Mas, poxa, essa maturidade de, olha, eu não consigo ser CEO, meu primo ali não consegue ser CEO, minha irmã não consegue ser CEO. Quer dizer, a gente pode colocar eles lá naquele papel, mas não vai ficar bom. Então vamos trazer alguém que vai ser bom nisso aqui, porque é o nosso negócio também, né? E não é só o seu negócio, às vezes já tem a terceira geração ali, né? Você se preocupa com seus filhos, com quem vai vir e tem que... Esse negócio é importante para você trabalhar pelo negócio também, não só por si próprio, que é uma coisa que, assim, volta e meia o ego do sucessor e do sucedido aparece, né? Mas aí a gente precisa levar o papo pro final. Então, como é tradicional aqui, a gente pede uma recomendação, vamos dizer assim, uma recomendação cultural do nosso convidado, Olavo. E fala que ela é boa o suficiente quando é a primeira coisa que você lembra. Um livro que você leu te marcou, um documentário, um filme, já teve recomendação de tudo quanto é tipo aqui, mas a gente brinca que ela vale a pena, né, nesse caminho aqui que a gente tenta traçar com a Confraria do Agro, quando é a primeira coisa que você lembrou assim, puxa, aquilo fez sentido naquele momento. Tá, eu vou retornar o livro do Renato Bernhoft, que eu acho que vale para todo mundo que está falando de sucessão, que é Cartas a um Jovem Herdeiro. Esse livro é um livro bem bacana. E é um livro de cabeceira por um período da vida. Para você entender e internalizar isso. E também tem a série da HBO, né, da HBO, a Succession,
que é uma série muito legal, que conta a história de uma família que está passando por um período de sucessão, uma família muito empresária grande dos Estados Unidos. E aí tem os meandros, tem as dificuldades, tem muita luta de ego. Então acho que são os 2 pontos de recomendação sobre o assunto que eu acho muito legal. Não, muito bom. Então fica o nosso muito obrigado. E as portas da confraria estão sempre abertas quando você quiser voltar. Você que nos acompanhou, muito obrigado também e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo, e fico à disposição. Tamo junto.